Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Ju, morei na França por um ano com visto férias e trabalho, e hoje eu ajudo outros brasileiros e brasileiras que também querem se mudar para a França e ter essa experiência de morar e trabalhar. Se você ainda não conhece o PVT, não sabe sobre o que eu estou falando, já dá uma maratonada em todos os vídeos aqui do canal, que tem muito conteúdo explicando o que é esse visto e como obtê-lo. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar o que eu, Juliana, fiz no final do meu PVT. Afinal, é possível continuar na França? Você é obrigado a voltar para o Brasil? O que você faz quando acaba o PVT? E claro, não se esquece de já deixar o seu joinha para eu saber que eu tô te ajudando e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, porque eu tô soltando vídeo toda semana por aqui. Bom, eu morei na França entre outubro de 2022 e outubro de 2023 na cidade de Nice, que fica lá no sul da França, a famosa Côte d'Azur. Então, eu vivi, né, os 12 meses do meu PVT em Nice, né? Eu não fiquei mudando de cidade. E lá eu tive algumas experiências de trabalho assim diferentes. Quando eu cheguei em Nice, o meu francês, ele era assim um nível B1. Então ele não era excelente, mas eu conseguia ter alguma conversação, eu entendia o que falavam comigo. Então, o emprego que eu consegui não foi assim, nossa, o melhor do mundo. Eu trabalhei no começo ali do meu visto 2 meses em um bar como garçonete. Era um bar bem internacional, assim, então eu conseguia me virar muito com o inglês, mas aos poucos ia aprendendo francês também, porque os clientes, basicamente, falavam em francês com eles. Depois, eu tive algumas outras experiências de trabalho, mais como de curto prazo. Então foram coisas mais assim como freelancer. Eu vou trazer vídeo aqui no canal explicando só sobre todas as minhas experiências de trabalho, como que eu consegui, né, encontrar essas oportunidades. Mas o meu emprego principal, enquanto eu vivi o PVT e que me pagava muito bem, que me permitiu ter diversas experiências, foi como guia turística. Então, na temporada de verão, eu trabalhava como guia, eu saía de Nice todos os dias, levava a galera para Mônaco, para Cannes, para Saint-Tropez, enfim, era super dinâmico, trabalhava bastante, falava diversas línguas, então aí pratiquei muito, né, francês, inglês, espanhol, e além de tudo isso, eu ganhava um salário de um torno, assim, de uns 3, 3,5, teve mês que eu cheguei a fazer quase 4.000 euros. Então, eu conseguia ganhar muito bem, viver minha vida de maneira confortável, só que eu também conseguia guardar um bom dinheiro. Então eu fiz viagens e tudo durante meu PVT e mesmo assim economizando bastante. Então eu trabalhei como guia mesmo, né, na temporada de verão em torno de uns 6 meses, que foi de abril até outubro. E nesse período eu guardei aí uns 10.000 euros, né, que na época dava perto de uns 50 mil, né, 50 mil e poucos. Hoje já daria bem mais, né, porque o euro já tá ali acima de R$ 6. Então, seria ainda mais vantajoso pensando no ponto de vista do real. De toda forma, guardar esses 10.000 euros num período aí de 6 meses me parece, né, super interessante para alguém que chegou num novo país, ainda estava aprendendo a língua, então foi uma experiência de trabalho incrível que eu recomendo muito. E bom, por que eu tô contando tudo isso? Porque isso tem relação com o que eu vou trazer aqui com vocês sobre oportunidades e opções para o seu pós-PVT. Quando eu acabei esse meu período lá, né, o meu visto PVT acabou, então ali em outubro de 23 eu tinha que sair da França. E olha que importante, pessoal, quando o seu PVT acaba, você não é obrigado a voltar para o Brasil, né? Você tem que sair da França, você tem que sair do território da União Europeia. Então, não pense que você pode simplesmente ir para outro país, né? Não é isso. Você tem que sair da União Europeia, mas você não precisa voltar para o Brasil. Eu não voltei para o Brasil quando acabou o meu visto. Eu, de toda forma, não ia poder continuar direto, mesmo que eu recebi duas propostas para continuar na França. Então, essa empresa que eu trabalhei como guia, eles me ofereceram e falaram: olha, Juliana, se você quiser continuar aqui na França, a gente consegue te oferecer o Visa Salarié. Eles têm que fazer um procedimento ali um pouco mais burocrático junto com a prefeitura. Eu tenho que voltar ao Brasil para fazer essa mudança de visto. Então, eu não poderia, mesmo com essa empresa, né, me oferecendo a oportunidade de ficar na França, eu tenho que ir para o Brasil para fazer essa troca de visto. E além da empresa para a qual eu trabalhei, um outro amigo que trabalhava nessa empresa abriu a sua, no mesmo segmento, e me ofereceu uma oportunidade também de trabalhar com eles. Então, gente, eu saí da França com essa possibilidade de renovar o meu visto de duas maneiras, né? Tanto com uma empresa quanto com outra. Nos dois casos, eu ia ter que voltar para o Brasil para fazer esse procedimento, porque essa é a regra, né, para o Visa Salarié. Então, o que eu quero trazer para vocês, gente? Tem gente que fala: Ah, não, PVT é ruim porque você pode ficar um ano e acabou. beleza, o PVT ele só te permite ficar um ano mesmo na França, mas o que você faz com esse tempo ali, as portas que ele vai te abrir, pode sim te permitir estender esse período na França, que foi o que aconteceu comigo. Tive aí, poxa, duas ofertas de emprego, num emprego que me pagava muito bem, numa cidade que eu gostava de morar muito, para continuar lá. Então vocês conseguem ver que se eu quisesse, de fato, fazer essa migração completa, me instalar vivendo na França, poderia ter feito isso.
Daí você tá pensando, né? Nossa, Ju, mas se você teve essa oportunidade para continuar ganhando uma grana boa, morar na França, por que que você não fez? Gente, eu acho que quando a gente começa a viajar, ver a vida, ter experiências, abrir a cabeça para o mundo, a gente entende outras possibilidades de viver, né? E talvez outras coisas que a gente tem o desejo de atingir. E naquele momento, eu tinha uma amiga francesa que tinha acabado de fazer um mochilão pela Ásia de 3 meses. Eu conversei com ela, vi as fotos, ela me contou tudo, eu fiquei encantada. Eu pensava, cara, eu não sei quando que eu vou estar de novo aqui no meio do caminho, né? Não sei se vou voltar para o Brasil depois, então eu nunca estive tão perto da Ásia, digamos assim. E eu fiquei com muita vontade de fazer isso. Nunca tinha feito um mochilão antes, nunca tinha feito esse tipo de viagem. As viagens que eu tinha feito sozinha foram durante o PVT, né? Visitar uma amiga em Barcelona, uma em Amsterdã. Nunca tinha botado uma mochila nas costas e ido. E fiz isso, porque eu sabia que ainda eu não queria voltar para o Brasil. E ainda que eu quisesse ficar na França, com essa oferta de visto de trabalho que eu tive, eu ia ter que esperar iniciar a próxima temporada, que ia ser lá no próximo verão. Então eu tinha aí um tempo que eu poderia escolher o que eu queria fazer e eu decidi experimentar o mundo e viajar. Então coloquei a mochila nas costas, comprei uma passagem só de ida para Tailândia e foi assim que se deu o meu pós-PVT. Claro que isso só foi possível porque eu foquei, gente, em trabalhar e fazer uma grana boa durante meu PVT. Então eu tinha uma boa reserva financeira que me deu essa liberdade de, cara, agora eu vou ter um período sabático. Ou, não sabático, eu sempre segui trabalhando um pouquinho online, mas eu poderia não ter trabalhado online. Então, a importância de, desde o início, você ter essa visão muito clara do que você quer com o PVT. Eu consegui economizar e o fato de que eu economizei bastante me deu a oportunidade de fazer essa viagem que, mais uma vez, né, foi a segunda coisa assim que mudou a minha vida nos últimos anos. Saindo da França com a passagem só de ida para Tailândia, eu conheci o Laos, o Vietnã, o Camboja, a Indonésia, isso por 7 meses explorando o Sudeste Asiático. Depois voltei, né? Então, nessa minha volta para a Europa, passei pela Turquia, Bulgária, Romênia. E daí sim, depois voltei por 3 meses, onde eu fiquei no Brasil, porque já fazia bastante tempo que eu não via minha família. Não vou me estender, né, na minha jornada como nômade. Posso fazer um outro vídeo aqui só trazendo essas informações para vocês também, mas hoje não é o foco. Mas para vocês entenderem que existem opções, né, para esse pós-PVT. Não é assim, nossa, acabou, você tem que voltar para o Brasil. Não, não é isso. O que aconteceu comigo foi que durante a viagem eu entendi que eu gostaria de ser uma cidadã do mundo, digamos assim, por mais tempo. E daí eu fui entendendo mais sobre como trabalhar online, conseguir, né, ter uma remuneração aí, ao mesmo tempo que eu poderia seguir mudando minha casa de tempos em tempos e seguir explorando o mundo, porque hoje isso é o que faz sentido para mim. Então o PVT abriu essa porta também, né? Ele me deixou enxergar essa possibilidade, um modo de vida que eu nunca tinha pensado antes. E isso me faz ser extremamente grata por a Juliana lá de 2022 ter se permitido viver a experiência do PVT, né? Ter aberto, eu abri mão de muitas certezas, muitas convicções, seguranças que eu tinha, principalmente no âmbito profissional, para ver o mundo de uma forma diferente. Mas assim, se o seu caso for outro, né, se você não tem esse sonho de depois do PVT sair para viajar, né, não quer economizar para fazer algo do gênero, se você também acabou não conseguindo essa opção de continuar com o visa salarié, o trabalho que você estava, acabou não dando certo, mas eu acho que assim, de fato dá para você trabalhar o seu PVT de modo a ter vistas, a ter a oferta de um visa salarié no final, mas digamos assim que você não conseguiu isso. Gente, ainda assim é possível seguir na França, né? Tem outros vistos. Então, tudo bem, você vai ter que voltar no Brasil para fazer essa mudança de visto, mas você pode ter um visto de mestrado, um visto de estudante, que ainda assim dá para trabalhar, o mestrado em alternância, o visto de au pair, que é para ser babá, né, babysitter. Esses são vistos que você poderia ter para ainda seguir morando na França, só que teria ir para o Brasil para fazer essa mudança de visto. E se você ainda não encontrasse o amor da sua vida na França, você poderia ainda fazer ou tanto Pax, que é a união estável, quanto casamento, e por meio desses vistos você pode continuar na França. Então você não precisa ir até o Brasil para fazer a mudança. Então, de fato, a gente tem bastante opção, tá? Vocês têm que ver o que vai fazer sentido aí no planejamento de vocês. Então, eu espero mais uma vez que esse vídeo tenha sido útil, que tenha aberto, né, a cabeça de vocês em relação às diversas oportunidades que a gente tem para o nosso pós-PVT. Não se esqueçam que a gente também tem a mentoria do PVT Descomplicado, onde, além de te ajudar a obter o visto do ponto de vista burocrático, eu te explico como conseguir emprego na França, como planejar aí o seu pós-PVT. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo que a gente solta toda semana. Um beijo e te vejo na semana que vem. Tchau, tchau!